Instituto Técnico Start. Esta aula foi desenvolvida pelo sistema de ensino Start, cujo lema é mais do que ensinar, surpreender o aluno. Essa aula é na modalidade EAD, faz parte de uma série de vídeos que trata sobre eletricidade básica, aula número 2. Na aula anterior, tratamos sobre corrente elétrica, tensão elétrica e resistência elétrica. Abordamos também suas unidades de medidas, bem como seus símbolos matemáticos. Essa tabela é um resumo da aula anterior. Agora, iremos falar sobre potência, que é a capacidade de um equipamento de produzir trabalho. Na imagem abaixo temos duas lâmpadas, uma de 100 watts e uma de 60 watts, ligados a uma rede de 220 volts. Observe que a lâmpada de 100 watts brilha mais do que a 60, pois tem maior potência. Atenção, toda vez que formos fazer esta comparação, temos que comparar lâmpadas do mesmo modelo. Unidade de medida é o watts, símbolo é a letra P. Exemplo, se quisermos dizer que uma lâmpada tem 60 watts de potência, basta escrever potência elétrica igual a 60 watts ou P igual a 60 watts. Existe uma fórmula que relaciona potência elétrica é igual a tensão vezes a corrente, V vezes I. Guarde esta fórmula. Cálculo de corrente elétrica. Todo equipamento informa em sua placa a potência e a tensão ao qual o mesmo vai ser ligado. Então, precisamos calcular o valor da corrente que passa pelo cabo para poder dimensionar o mesmo. Atenção, queremos saber o valor da corrente para dimensionar o cabo. Para calcular a corrente, basta dividir o valor da potência pela tensão. Observe, temos potência igual a tensão vezes a corrente, basta pegar a tensão e passar para o outro lado dividindo, ao qual teremos esta fórmula. Corrente é igual a potência dividido pela tensão. Guarde esta fórmula, pois ela é importante para cálculo de corrente de equipamentos monofásicos e bifásicos. Vamos ao exemplo. Um ferro elétrico com potência de 1500 watts vai ser ligado a uma tomada de 127 volts. Calcule a corrente que irá passar nos cabos quando o ferro for ligado. Para isso, observe, temos dois tipos de cabo. Um cabo que é o cabo e o outro que é o fio. Qual a diferença entre esses? O cabo ele é composto por vários filamentos e o fio é por apenas um condutor rígido. Hoje utilizamos mais o cabo por conta de sua flexibilidade. Vamos ao cálculo. Para calcular, basta utilizar a fórmula dada anteriormente. Então vamos substituir o P e o V e fazer a divisão. Encontraremos que a corrente é igual a 11,81 A. Com isso, como iremos escolher o cabo? Primeiro temos que ter uma tabela em mãos. Esta tabela, na primeira coluna, mostra as bitolas dos cabos, de meio milímetro quadrado, 0,75 milímetro quadrado, 1,5 e assim por diante. E na segunda coluna mostra a quantidade de corrente que cada cabo suporta. Atenção, esta é uma tabela, resumo, estamos utilizando a situação mais crítica para o cabo. Existem outras fórmulas de cálculo onde cada cabo desse pode suportar um pouco mais de corrente, mas como estamos tratando de um curso de eletricista, iremos tratar da forma mais simples e iremos utilizar esta tabela para dimensionar. Como a corrente é 11,81 A, teoricamente até agora utilizaríamos o cabo de 1 milímetro, pois este suporta até 12 amperes. Porém, temos que seguir também uma norma, que é a NBR 5410, que trata sobre instalação elétrica residencial. Essa norma diz algumas coisas como, para ligar tomadas, o menor cabo é de 2,5, ou seja, se eu quiser utilizar um cabo para uma tomada, o menor cabo utilizado tem que ser de 2,5 milímetros quadrados, o menor é daí para frente. Se for ligação de iluminação, 1,5. Então, neste caso, como é uma tomada, o cabo vai ser o de 2,5. Por mais que um de 1 milímetro dá e 1,5 dá, eletricamente falando. Mas nós também temos que seguir a norma NBR 5410. Vamos a um outro exemplo. Um chuveiro elétrico tem uma potência de 5.000 watts, é ligado a uma tomada de 220. Calcule a corrente e qual é o cabo. Para calcular a corrente, utilizamos a seguinte fórmula, substituímos e encontramos que a corrente é 22,72. Qual vai ser o cabo? De 4 milímetros, uma vez que o de 2,5 não vai poder ser utilizado, que ele suporta apenas 21 amperes. E a corrente que vai passar por ele é 22,75. Escolha do disjuntor. Para proteger os cabos e fios, foi criado o disjuntor. Antigamente era usado o fusível, hoje não mais. Hoje só utilizamos disjuntores. Em alguns casos ainda é utilizado um fusível. Aqui eu tenho o disjuntor tipo DIN. Os disjuntores eu tenho monofásico, bi e trifásico. Ok? Antigamente tínhamos o disjuntor tipo NEMA. Hoje você ainda encontra alguns desses disjuntores em algumas instalações um pouco mais antigas. Aqui nesta tabela mostra alguns disjuntores. Eu tenho disjuntores menos do que 6 e maior do que 125. Eu coloquei apenas um resumo da nossa tabela. Ou seja, cada disjuntor deixa passar uma quantidade de corrente. Neste caso eu tenho o disjuntor 1P, 2P e 3P, quer dizer monopolar, bipolar ou tripolar. Eu tenho disjuntor de 6 amperes, de 10, 16. Por exemplo, um disjuntor de 20 amperes, ele deixa passar uma corrente por ele de até 20. Se a corrente ultrapassar 20 amperes, ele vai desligar, ok? O disjuntor ele vai proteger contra curto-circuito, uma vez que em um curto-circuito a corrente vai aumentar. E ele vai proteger também contra sobrecarga. O que é a sobrecarga? É quando ligamos vários equipamentos em uma só tomada, por exemplo, ou então quando vai passar uma corrente além do que aquele circuito foi projetado, ok? Atenção, vamos lá.
O disjuntor é utilizado apenas no cabo fase, olha lá como está mostrando aqui. Na prática, o disjuntor é utilizado para mais de uma tomada, mas como é um exemplo didático, eu estou colocando para apenas uma tomada. Curvas do disjuntor, eu tenho a curva B, C e D. O que quer dizer essas curvas? Um disjuntor classe B, ele é mais ágil para disparar do que um classe C do que um classe D. Por exemplo, se um disjuntor é de 10 amperes, olha, aqui eu tenho o disjuntor classe C de 16. Esse disjuntor classe C, 16, quer dizer que ele é 16 amperes. Quer dizer que após passar 16 amperes, ele vai esperar um tempinho para poder disparar. Como ele é classe C, se ele fosse classe B, ele vai esperar um tempo menor, ok? Aqui eu tenho um outro disjuntor, vamos observar que esse outro disjuntor, ele é um da Eletromar, ele é um disjuntor C16, então ele já é 16 amperes, tá ok? Vamos a um cálculo completo agora. Escolha do disjuntor. A escolha do disjuntor, a corrente do disjuntor tem que ser maior do que a corrente do equipamento e menor do que a corrente do condutor. Exemplo. Vamos imaginar que eu tenho um ferro elétrico de 3.600 watts e ele é ligado a 127 volts. Então, a corrente do disjuntor tem que ser maior do que a corrente do equipamento e menor do que a corrente do cabo que eu vou escolher. O disjuntor vai ser monofásico, eu já sei disso. Como é que eu calculo a corrente do equipamento? Basta dividir 3.600 por 127, eu encontrei 28,34 amperes. Então, meu disjuntor tem que ser maior do que 28,34. Eu tenho que ir lá na tabela de disjuntores. Porém, antes de eu escolher o disjuntor, eu tenho que escolher o cabo. Vamos observar qual seria o cabo. Nesse exemplo, vamos utilizar um cabo de 6 milímetros, pois o de 4 vai até 28 amperes, não daria. Então, eu vou usar o próximo, que é o de 6 milímetros, vai até 36. Então, eu escolho um disjuntor que está entre 28 e 36. Se eu for olhar lá na tabela, cabe um disjuntor de 32, 1P32. Vamos a um último exemplo, e esse último exemplo ele mostra um detalhe interessante. Vamos lá. Aqui eu tenho um equipamento, um ferro elétrico de 3.302 watts, ligado a uma tomada de 127 volts. O disjuntor monofásico novamente. Olhe bem a corrente, 26 amperes. Se eu for escolher inicialmente o cabo, seria um cabo de 4 milímetros, pois ele suporta até 28. Porém, neste caso, eu não consigo encontrar um disjuntor entre 26 e 28. Não tem esse disjuntor na minha tabela. Pode acontecer isso nos cálculos de vocês. Então, o que é que eu tenho que fazer? Aumento a bitola do cabo. Troquei para um cabo de 6 e aí pode aparecer já o meu disjuntor aí de 32 amperes. Ok? Parabéns por escolher a Start. Dúvidas? 981 01 3588.